Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nós vamos iniciar nosso vídeo de hoje falando sobre essa entrevista que vai ser concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro agora na terça-feira, me parece que terça-feira é 25 de fevereiro. Ele vai receber o Léo Dias, que é um jornalista muito conhecido no Brasil, um jornalista polêmico que fala muito sobre celebridades, a vida das celebridades e que tem uma audiência muito grande, é um jornalismo popular. E essa entrevista promete ser reveladora, de acordo com o próprio jornalista. Foi feita uma pauta prévia, não é? Não, evidentemente, uma combinação prévia, mas é evidente que essa pauta prévia é necessária para definir que tipo de assuntos serão tratados durante a entrevista. E entre os assuntos principais, evidentemente, as relações tumultuadas entre o ex-presidente, o Supremo Tribunal Federal e o sistema político. Aquela história que a gente já conhece no Brasil. Todo mundo é ruim desde que faça oposição ao PT. O Bolsonaro era uma pessoa completamente anônima para os petistas até o ano de 2018, quando ele decidiu se candidatar a presidente da República. E aí, naquele ano mesmo, o próprio Lula havia dado uma entrevista dizendo que ele não tinha nenhuma chance, que ele era uma pessoa completamente nula dentro do processo eleitoral. Bolsonaro terminou se elegendo presidente. Agora, o Lula volta a repetir que ele não deve ter sequer a oportunidade de concorrer, não é? O que todos eles vêm repetindo. Mas o PT também já atacou o Fernando Henrique Cardoso, a criminalização do Plano Real ou tentativa, não é? Ataques contra a imagem, a honra subjetiva, se é que ainda existe isso aqui no Brasil de hoje, do ex-presidente. Nós temos também uma outra questão que é muito celebrada entre os petistas, que é a destruição da reputação. Tem um livro que fala, inclusive, sobre isso, que é o assassinato de reputações, escrito pelo jornalista Júlio Cláudio Tognoli. Eles são especialistas nisso. Fizeram isso com o Alckmin, em 2006, quando o Alckmin disputou contra o Lula, fizeram posteriormente contra o Serra. Em 2002 já tinham trabalhado essa questão do Serra, depois refizeram novamente o mesmo modelo de tratamento, né, de destruição da reputação daquele candidato, em 2010, quando ele disputou novamente a presidência da República e perdeu no segundo turno para Dilma. Em 2014, aí foi o Aécio Neves. Primeiro eles trabalharam a destruição da reputação da Marina Silva, que hoje, inclusive, está lá junto com eles. Aqui no Nordeste a gente chama coloiada com eles. E em seguida, no segundo turno, eles passaram a depreciar terrivelmente a imagem do Aécio Neves, que era senador, e muita gente diz até que ele ganhou aquela eleição, né? Não houve nenhum tipo de auditoria nas urnas, porque, segundo um comunicado oficial do TSE, a presidência nacional do PSDB, as urnas não podem ser auditadas. Depois o Bolsonaro passou a questionar essa questão das urnas, entrou no alvo do Supremo Tribunal Federal, passou a questionar o próprio Supremo Tribunal Federal, quando este permitiu que o Lula, mesmo condenado, né, fosse descondenado e pudesse disputar as eleições. Uma coisa que ninguém compreende, como é que o Bolsonaro está inelegível e o Lula é elegível, apesar de tantas e quantas condenações que não foram, não houve reparação dos danos causados à nação brasileira. Pelo contrário, né, ele continua condenado. O que ele foram anulados, ele continua criminoso. Anularam os processos porque o Supremo entendeu que o CEP tinha que ser outro, né? Tinha que ter sido julgado em Brasília e São Paulo e não em Curitiba. Bom, outro assunto aqui que eu gostaria de trazer com vocês, um áudio que volta a circular nas redes sociais, em que o Wesley Batista, que é o todo-poderoso da Friboi e daquelas empresas, né, da carne com papelão, daquele escândalo terrível de milhões de reais, que foram condenados pela Operação Lava Jato, posteriormente descondenados pelo Supremo Tribunal Federal, seguindo uma cartilha que começou com Lula e que vem sendo aplicada paulatinamente com todos os elementos daquele período, criminosos considerados naquele período, onde ele fala para um interlocutor que para pegar o Supremo basta pegar o Zé Disseu. O Zé Disseu tem o Supremo na mão. Então o Zé Disseu é o guru do PT, o Zé Disseu é o principal conselheiro do Lula. Se você quiser pegar o Supremo, então tem que pegar o Zé Disseu. O Zé Disseu está condenado a mais de 30 anos de cadeia por corrupção e desvios de recursos da ordem de 25.600.000 reais. Está solto, está livre, está articulando politicamente.
Então, esse é um outro fato que nós trazemos aqui nesse vídeo de hoje. E para finalizar, uma decisão do Lula que coloca em xeque completamente a questão do princípio de democracia nesse país e também de popularidade presidencial. Ele baixou um artigo, aliás, um decreto, dentro de uma composição legal que já havia, onde ele autoriza os seus ajudantes de ordem, não são seguranças, não são guardas palacianos, são ajudantes de ordens, a portar armas para uma eventualidade. Que eventualidade ele sugere nesse decreto? É um caso realmente a se pensar, é um caso realmente a ser questionado pelo Supremo Tribunal Federal. Se fosse o Jair Bolsonaro que tivesse determinado isso, baixado um decreto ou estipulado um dispositivo na lei já existente, certamente o senhor ministro Alexandre de Moraes já teria dado 48 horas para que o Bolsonaro explicasse. Como é o Lula, ele tudo pode, ele pode tudo, e nós estamos no Brasil sob o domínio da esquerda. Tony Rodrigues, Além da Notícia.